Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, Comunidade na Luz, e você na oração da manhã. Que bênção, que graça! Nós estamos estudando o livro de Neemias, estamos nos aprofundando nesse livro, na palavra de Deus, e sobre esse tema, reconstruindo muralhas. Com certeza o Senhor está reconstruindo também as nossas muralhas dentro da nossa casa, de relacionamentos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, tantas coisas que estavam aí adormecidas e que o Senhor está despertando nesses dias em cada um de nós, não é verdade? Nos ensinando também a fecharmos as brechas contra os nossos inimigos. Precisamos estar atentos com o nosso olhar voltado para o Senhor, e porque muitas vezes, como ouvimos ontem, o inimigo vem nas suas investidas, né, diabólicas, para nos tirar a atenção, para nos desviar o olhar de Deus. Então, como é importante aprendermos com a palavra do Senhor a estarmos blindados, seguros e determinados naquilo que o Senhor espera para cada um de nós, naquilo que Ele tem também para cada um de nós, não é? Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, dá o seu bom dia aqui para a gente saber quem está acompanhando a oração da manhã, e é sempre uma alegria partilharmos juntos a palavra de Deus. Quero já fazer um convite para você. Nessa sexta-feira, dia 1º de agosto, teremos a Santa Missa em nossa sede às 20h30 com o Padre Robson, missa por cura e libertação, nessa sexta-feira. Então, vem para a nossa sede participar conosco desse momento de graça, de bênção, um momento forte de oração. A gente espera por você, tá bom? No final também dou outros avisos. Teremos agora nesse mês de agosto também o Kairos para os homens. Então no finalzinho a gente fala sobre isso também, tá bom? Então Neemias capítulo 8. Hoje nós vamos ler Neemias capítulo 8. Pega a palavra de Deus. Vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, pedimos que sobre nós o Senhor envie Teu Espírito Santo. Revela-nos, Senhor, a Tua vontade, ensina-nos, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja alimento para a nossa alma, seja vida, gere vida para cada um de nós, seja a direção que precisamos, Senhor. Liberta-nos de toda a escuridão, que a Tua palavra nessa manhã possa colocar um fim a essas tempestades, a essas inquietudes, a esses pensamentos, essas turbulências, Senhor, que às vezes estão dentro de nós. Porque a Tua palavra gera vida, a Tua palavra dá paz para cada um de nós. Assim como o Senhor acalmou aquela tempestade apenas com a Sua palavra, nós queremos que essa palavra hoje que iremos ler venha trazer paz aos nossos corações, Senhor. Recebe a nossa casa, a nossa família, recebe as pessoas que nós amamos. Pedimos a vossa proteção sobre cada um deles agora. Protege, Senhor, a nossa família. Livra-nos de todos os males. Sela-nos, Senhor, com Teu sangue redentor. Sela a nossa casa, as portas, janelas, os nossos bens, os nossos pertences. Livra-nos de todos os males, de todos os perigos. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e que possamos nessa palavra ter mais intimidade contigo. Tudo isso, Pai, nós te pedimos pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Irmão, minha irmã, pega a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Neemias 8. Ontem nós lemos o capítulo 6 de Neemias. Foi falando, nós ouvimos aqui, a palavra de Deus vem trazendo para nós sobre as intrigas que fizeram contra Neemias, e ele muito focado, apesar de todas as ciladas que o inimigo estava armando contra ele, ele permaneceu firme, fiel ao Senhor, ali atento àquilo que ele precisava fazer. Nós vamos pular o capítulo 7, porque o capítulo 7 vai falar sobre o recenseamento dos repatriados, aqueles que voltam para... Eles voltam para Jerusalém, e aqui vai falando sobre as famílias, sobre todos eles, né? Então, no capítulo 7, começa falando que a muralha foi restaurada, os batentes das portas foram colocados, né? Então, foram nomeados porteiros, cantores, levitas, e aqui eles vão falando os nomes das pessoas que vão voltar ali para Jerusalém, tá bom? Então, vamos pular e vamos para o capítulo 8. Que diz assim, Neemias capítulo 8, versículo 1, a leitura solene da lei. Todo o povo se reuniu então como um só homem, na praça que ficava diante da porta da água, e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei, na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das crianças capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras postou-se num estado de madeira que tinham construído para a ocasião. A seu lado encontrava-se à direita Matatias, Sema, Anias, Urias, Eucias e Maacias, e à sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com face por terra. Versículo 8. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois, Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: Este é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição, nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm pronto, porque este é um dia de festa, consagrado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles. Este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhes foram explicadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Seja a palavra de Deus em sinal de respeito. Meus irmãos, olha que bonito, né, aqui que vai dizer para nós nesse capítulo 8 de Neemias. Neemias, ele se preocupou com a reconstrução das muralhas, de fato, estruturas
daquela cidade. Eles reergueram as muralhas. A gente viu ontem na leitura aqui que foram 52 dias para que toda a muralha fosse reconstruída. Ali foi reconstruída a dignidade daquele povo. E então, agora era hora de celebrar. Não era um momento de tristeza, mas era um momento de celebrar. Mas Neemias não estava preocupado apenas com a reconstrução daquela muralha, fisicamente falando, né, estruturalmente falando, mas ele estava também preocupado em reconstruir a fé daquele povo. Ele estava preocupado com o espiritual, aquilo que precisava ser reconstruído, o espiritual daquele povo. Não basta só a estrutura, só o físico, mas principalmente o espiritual. Muitas vezes nós nos preocupamos em ter uma casa nova. Minha casa está em ruínas, preciso para uma casa nova, para um lugar novo, preciso fazer uma obra nessa casa, o teto está caindo, o piso está feio, quero mudar a parede da casa, quero mudar os móveis. Enfim, pessoas que vão chegar, pessoas que estão partindo, e a gente precisa fazer mudanças estruturais dentro da casa. No trabalho também, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, você muda as coisas de lugar, muda os objetos de lugar, muda pessoas, muitas coisas vão mudando, mas precisa mudar também o espiritual. A gente precisa olhar para dentro do nosso lar e reconstruir as muralhas, aquilo que está em ruínas, o lado espiritual, a vida espiritual da nossa família está em ruínas? A minha vida espiritual está em ruínas? Há quanto tempo eu não paro realmente para ter um momento de intimidade com o Senhor? Eu e Ele, diante do Santíssimo, pegar a palavra, ter o meu momento de silêncio, meu momento de escuta com o Senhor, momento de deixar Deus falar no meu coração. Há quanto tempo não leio a palavra de Deus? Porque tem gente que está aqui acompanhando a oração da manhã, lê, mas tem gente que não. E tem gente também que até escuta, mas não para pegar a palavra, para sentar, para ler, para marcar, para olhar, visualizar essa palavra, porque é diferente. Então, será que eu tenho esse momento de me dedicar ao meu lado espiritual? Como está o lado espiritual da minha casa, da minha família? A nossa rotina no lado espiritual, a oração em família, a oração em casal, a oração pelos filhos. Então, mas principalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus que precisa ser lida, precisa ser proclamada, precisa ser vivida. Agora estava na hora daquele povo voltar a viver os mandamentos do Senhor. Esse povo não podia só ter uma casa nova, a cidade com uma muralha reconstruída, porque se ele não cuidasse do lado espiritual, tudo ia desandar, não ia adiantar nada. Nós não podemos ficar bonitos por fora, mas vazios por dentro. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Então é isso que Neemias faz. Ele chama Esdras. Esdras então vai abrir ali o livro, né? E ele começa a falar o livro da lei de Moisés, ele começa a proclamar aquilo para aquele povo de uma forma que o povo pudesse compreender. Olha que interessante, né? Ele vai falando ali para que repetindo e lendo para que todos pudessem compreender. E o povo faz festa no final, vai dizer no versículo 11, como a gente leu aqui, porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas. Como é importante a gente entender aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. E aqui esse povo estava compreendendo aquilo que estava sendo proclamado. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de ler a palavra e falam isso, não é? Eu tenho dificuldade de entender a palavra, tenho dificuldade de ler a palavra. Então, nós aqui na Divina Luz temos essa missão de levar a palavra de Deus. E tudo que a gente faz tem a palavra. Aqui na oração da manhã, tem a Hora da Misericórdia, tem o programa Mulheres, os nossos grupos de oração. Tudo que nós fazemos tem a palavra de Deus. Ainda internamente também, para aqueles que são membros, todas as formações, toda a nossa preparação, toda a nossa vida de oração, ela é pautada na palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós não temos nada. Se nós não lemos a palavra
na palavra de Deus, nós não temos intimidade com o Senhor. E é isso que Ele pede para nós. É isso que Ele pede para nós, essa intimidade. Precisamos conhecer a Deus. Como que conhecemos a Deus? Bebendo dessa água viva que é a palavra dEle, essa palavra que jorra vida para nós, que é alimento para nossa alma. Então, Esdras aqui vai proclamar para esse povo. E esse povo começa a chorar. Eles estão ali ouvindo a palavra e eles estavam chorando. E aí eles começam a dizer, Neemias fala para eles assim, versículo 10, ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces, é momento de festa, repartir com aqueles que não têm nada pronto, porque esse é um dia de festa consagrado ao Senhor, não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quantas vezes nós falamos isso? Você sabia que isso está escrito aqui nesse versículo? Neemias 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora você já sabe, escreve aí no seu caderninho, na sua agenda, na sua geladeira, coloca lá, coloca no Instagram, vai compartilhar coisas boas, manda no WhatsApp para alguém que precisa beber dessa palavra hoje, só envia uma mensagem para ele, para ela, coloca assim, a alegria do Senhor seja a tua força, mas aí você coloca assim, Neemias capítulo 8, versículo 10, porque não é só uma palavra que você está dizendo, você sabe que está escrito na palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, ele fala aqui, Neemias, eles vão falar para esse povo, chega de tristeza, vocês vieram de um momento de um cativeiro, vocês ficaram um tempo vivendo na pobreza, na humilhação, na miséria, e agora as muralhas foram reconstruídas e é tempo de louvar, é tempo de benzer, é tempo de agradecer ao Senhor por tudo isso que Ele fez, é um dia consagrado a Deus, vamos celebrar. Meu irmão, minha irmã, você tem o hábito de celebrar? Celebrar a vida, celebrar as conquistas, celebrar a vitória do Senhor. Nós precisamos proclamar essa alegria do Senhor que é a nossa força. Não ficar tristes, amargurados, pessimistas, deixar a depressão nos abalar, nos atingir, porque como vimos nos capítulos anteriores, era isso que o inimigo queria provocar em Neemias. Ele vai dizer lá no capítulo 6, no versículo 9, todos procuravam intimidar-nos, diziam entre si, suas mãos se cansarão do trabalho e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Neemias vai orar a Deus pedindo para que o Senhor o sustente, para que ele não viesse a desanimar, porque o inimigo estava vindo para oprimi-lo. Quantas e quantas vezes nós sentimos isso, essa opressão maligna, a ação do inimigo que vem para nos tirar a paz, para oprimir os nossos sentimentos, para roubar a nossa alegria. Como falamos ontem e temos falado essa semana sobre Neemias, os inimigos estavam à sua volta. Os inimigos estavam rodeando, procurando uma brecha para poder entrar, para desanimar Neemias. Porque sabiam que desanimando ele, todo o povo seria também desanimado. Aquele povo foi encorajado por Neemias, mas e se ele perdesse a sua coragem? O povo também iria perder. Veja, meu irmão, minha irmã, muitas vezes humilhações que você passa, situações, ultrajes que você tem passado, situações que você olha assim e fala assim, nossa, não acredito que eu tô passando por isso de novo, ou por que isso que tá acontecendo na minha vida? Muitas dessas humilhações são porque, na verdade, as pessoas fazem isso muitas vezes levadas pelo inimigo para ferirem a Jesus, para ferirem o nosso Deus, porque sabem que quando nós estamos fortes, quando nós estamos com a nossa fé ali sobre a rocha, quando nós estamos ligados à videira, porque também falamos sobre isso alguns dias atrás aqui na oração da manhã, o evangelho do Senhor, da palavra de Deus vai dizer para nós, eu sou a videira e vós os ramos. Quando nós estamos ligados à videira, nós damos frutos. Perseverai no meu amor, diz a palavra de Deus. Quando nós estamos ligados a Ele, nós damos frutos.
Nós somos fortalecidos, somos abastecidos e damos frutos. Agora, quando nós nos afastamos do Senhor, e é exatamente isso que o inimigo quer, nós vamos paralisando, desanimando, enfraquecendo, e as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes vão sucumbindo também. Era isso que esses homens, Sanabalate, Tobias, os outros inimigos, queriam fazer com Neemias. Queriam atacá-lo a todo custo, queriam paralisá-lo, desanimá-lo, destruí-lo, porque assim eles iriam roubar toda a alegria daquele povo, toda a confiança daquele povo, toda a confiança em Deus. Mas isso não aconteceu, porque houve um homem que foi firme e corajoso e focado, firme no propósito de reconstruir as muralhas. Também você, meu irmão, minha irmã, o Senhor te chama a reconstruir essas muralhas na sua vida. Primeiramente, escute que essa palavra é para você. Reconstrua os seus sonhos, reconstrua os seus projetos, porque a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Nós sempre repetimos isso aqui, você pode dizer isso agora, mas que a mão do seu coração diga isso. A mão de Deus está sobre mim. A bênção de Deus está sobre mim. Por que Neemias conseguiu reconstruir essa cidade, reconstruir as muralhas dessa cidade? Porque Deus estava com ele. Deus estava à frente dessa obra. Deus está à frente da sua obra. Deus está combatendo com você. Qual é a obra que você está fazendo hoje? Qual é o trabalho que Deus te deu hoje? Talvez você trabalhe para o Senhor, para a obra do Senhor. Você está trabalhando para Deus e tem algo muito difícil na sua frente. Você está vendo que o inimigo está querendo te paralisar? Então, mãos à obra, não pare, não desista. Não se deixe sucumbir diante das humilhações, dos ultrajes, das perseguições. Ao contrário, entenda, a mão de Deus está sobre você. Neemias sabia que Deus estava com ele e que essa reconstrução seria possível. Creia que o Senhor está reconstruindo o seu matrimônio. Creia que Deus está reconstruindo a sua vida profissional, a sua vida financeira, os seus sonhos, os seus estudos. Deus está reconstruindo. Aqui foram levados 52 dias. Quantos dias que você está trabalhando nessa obra? Agora, temos que recordar isso que temos ouvido nesses dias, desde a semana passada para cá. O que Neemias foi fazendo para ver essas muralhas serem reconstruídas? Primeiramente, ele orou a Deus. Lá atrás, no capítulo 1, quando a gente vai começar a ler o livro de Neemias, fala que ele pergunta pelo seu povo e assim que ele fica sabendo que está tudo destruído, que o povo está na miséria, que o povo está na humilhação, que ele faz? A primeira coisa que Neemias faz, ele ora a Deus. Ele ora a Deus. Meus irmãos, a resposta para tudo aquilo que nós precisamos está na oração, está na intimidade com o Senhor. Não tem como termos resposta, paz no nosso coração, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus e buscarmos essa intimidade com Ele. Então aqui Neemias vai falar para aquele povo, nada de tristeza, não haja tristeza no meio de vós. Então, você pode dizer isso, chega de tristeza, não vou começar o meu dia triste, murmurando, azedando, desculpa o termo, azedando todo mundo que está à minha volta, não. A alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. E vai dizer que todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias. É esse o convite que o Senhor faz hoje para mim e para você. Entregue-se a grandes alegrias, porque essa palavra hoje vem para nos edificar, vem para nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos nessa hora, se você assim puder, e peça agora essa graça ao Senhor. Peça que o Senhor venha te fortalecendo diante dessas situações que você tem passado, desses vendavais que você tem enfrentado e muitas vezes essas tempestades interiores.
conflitos internos, sentimentos que você tem que ninguém sabe muitas vezes porque você tem dificuldade de externalizar. Talvez a sua miséria, talvez as situações que você passa estejam dentro de você. Por fora, você até externaliza uma fortaleza, uma alegria, mas por dentro há um sentimento que precisa ser curado. Há algo dentro de você que precisa dessa gota do sangue de Jesus, essa gota de amor e essa fonte de alegria que hoje Ele quer jorrar para você. Então peça ao Senhor, Senhor, dai-me essa alegria que é a força que eu tanto preciso, a força para perseverar, a força para não desistir, a força para enfrentar os meus desafios. Senhor, eu quero ter essa intimidade contigo na palavra, eu quero me alimentar de ti, eu quero, Senhor, mergulhar nas profundezas do teu Espírito, eu quero descobrir as riquezas daquilo que o Senhor tem para mim. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo, enche-me, Senhor, batiza-me nessa manhã com a água viva do teu Espírito, é isso que eu peço, Senhor. Eu quero reconstruir, sim, eu quero ter força para trabalhar, para reconstruir minha vida profissional. Eu quero, Senhor, mas eu quero, sobretudo, reconstruir a minha vida espiritual, a minha vida de intimidade com o Senhor. Vem sobre mim, Senhor, com teu Espírito. Shri alabara labaria 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 raria 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 raria. Shri alabara laria labara raria 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 labara raria raria raria. Shri alabara labaria 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 labara laria 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 raria 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 raria. Shri alabara labara laria labara laria laria labara raria raria. Shri alabara labara labaria laria labara laria. Shri alabara labaria labara laria raria labara laria. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E para encerrar, vou voltar numa palavra que nós vimos esses dias aqui, quando falamos sobre a videira, né? A videira e os ramos. Unidos à videira foi o tema que meditamos há alguns dias atrás aqui na oração da manhã. João capítulo 15, versículo 1 vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e o podará todo que der fruto para que produza mais fruto. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, João capítulo 15 vai dizer para nós: estejamos unidos à videira, porque sem mim
nada podeis fazer. Foi isso que Neemias fez. Ficou ligado a Deus, unido a Deus, e uniu aquele povo após a reconstrução da muralha, após cuidar da cidade, ele cuidou da vida espiritual daquele povo, ensinando os mandamentos. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós. Não podemos esquecer, vamos cuidar da casa, vamos cuidar do trabalho, vamos cuidar da vida financeira, precisamos estudar, precisamos ter tudo isso em ordem. Mas a vida espiritual, ela precisa estar em primeiro lugar. Estejamos unidos à videira, porque sem mim nada podeis fazer. Se Neemias conseguiu reconstruir aquela muralha, é porque ele estava unido a Deus. Então, que essa palavra hoje possa alimentar o seu coração, o seu dia, a sua semana, e que possamos estar unidos a essa videira verdadeira, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Veja a palavra de Deus. Bendito seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui nessa manhã, tomando posse dessa palavra de Deus. Vamos continuar ainda, não terminamos o livro de Neemias, vamos até sexta-feira aqui meditando nesse livro de Neemias, muito bom, muito profundo, que nos alimenta verdadeiramente. Então, a gente chama você para voltar aqui amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, na oração da manhã, meditando no livro de Neemias, tá bom? Hoje à tarde nós temos aqui no nosso canal no YouTube às 15 horas o Texto da Misericórdia, e à noite nós temos o programa Mulheres. Minhas irmãs, hoje é dia do nosso encontro, partilha, oração e com certeza Palavra de Deus. Toda terça-feira nós nos inspiramos em uma mulher da Bíblia, uma personagem bíblica que tem muito a ensinar para nós, nos inspirar. São as verdadeiras influências, né? Aquelas que nós precisamos conhecer, porque é através da Palavra de Deus que nós vamos estar unidas ao nosso Senhor cada vez mais. Então, hoje às 20h30 aqui no nosso canal no YouTube. Também não só para as mulheres, mas um convite para todos os homens. Agora, homens, chegou a vez de vocês. Kairós para os homens no dia 17 de agosto, aqui na nossa sede em Caraí, a partir das 9h30 da manhã, um dia inteiro de Kairós para vocês. Olha que bênção, que graça. Há muito tempo não temos um Kairós para os homens, não é verdade? Então, chegou esse grande momento, já vai avisando aí ao pai, ao filho, aos amigos, enfim, esse Kairós no dia 17 de agosto aqui na nossa sede, especialmente para vocês. As inscrições estão abertas e nós convidamos vocês a participarem desse Kairós. O tema é isto, é uma ordem, ser firme e corajoso. Tenha já a coragem para se inscrever, amém? Então, não perca esse dia que foi feito para você. Lembrando também que hoje, terça-feira, é dia de atendimento individual de cura e libertação diante do Santíssimo. Então, hoje às 15h30, aqui na nossa sede, lá no Fonseca, às 20 horas. Então, atendimento individual de oração. Toda terça-feira também temos grupo de oração em Cachoeira de Macacu, então você também é convidado a estar conosco às 20 horas. Amanhã a gente volta com a oração da manhã, eu espero por você. Deus abençoe e fiquem com Deus.